medicamento que eu tenho dúvida se ele é intramuscular, se ele é endovenoso. Nossa, mas eu já ouvi falar que esse medicamento também dá para fazer intramuscular. Não podemos ter essa dúvida, tá? Não podemos. Às vezes, o médico, dependendo do local que ele trabalha, ele traz da experiência de outra unidade algum fármaco ou algum medicamento específico que ele pode ser utilizado tanto na via intramuscular, por exemplo, e na endovenosa. Existem outras vias. Hoje eu vou destacar as 3 principais. Mas eu estou trazendo aqui para elucidar para vocês exatamente as 2 principais, tá? Tanto a intramuscular quanto a endovenosa. O que significa isso? Às vezes ele tem ali um fármaco que aquele fabricante ele tem na formulação a condição de fazer intramuscular e endovenosa, ponto. Só que aí ele vai para uma outra unidade, ele vai com isso em mente. Ah, dá para fazer pelas 2 vias. Mas você precisa estar atento, você que já trabalha que você já trabalha, atua, ou que não trabalha, mas que com certeza, se está estudando, é porque pretende trabalhar, precisa conhecer a lista de medicamentos padronizados. Aí vocês vão me falar, ah, mas isso daí é atribuição do médico, ele que tem que conhecer a lista de medicamentos padronizados. Negativo. A lista de medicamentos padronizados deve ser de conhecimento da equipe multidisciplinar. Enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar, o médico, com certeza, tá? A partir do momento que você tem essa informação, quando ele prescreve um medicamento que não é na via que o fármaco indica, você já dá um sinal de alerta. Olha, doutor, aqui a gente só tem o EV, não tem o intramuscular. E por que eu estou falando isso e estou trazendo isso? Isso foi algo discutido num dos plantões, né, que tivemos aí atrás. Um médico, ele estava acostumado na própria unidade a prescrever, por exemplo, cetoprofeno EV. Tá? Ele estava acostumado já. Aí mudou o fabricante e não entregou o EV, só entregou o IM. O que aconteceu? O técnico de enfermagem, quando pegou a prescrição médica, ele foi muito feliz, né? Porque ele já estava conhecendo, ele já conhecia, né, os dois, ele tinha as 2 apresentações na unidade. Mas naquele dia, a farmácia encaminhou uma lista de medicamentos que estavam faltando naquela semana, tá? Ah, por que tá faltando? Ah, não pediram, a unidade foi, né, negligente? Não, pessoal. Existe uma condição de entrega, tá? De estoque. Às vezes a pessoa que o próprio representante ou fabricante, né, o vendedor, ele não tem aquela apresentação, tá? Que é acostumado a entregar lá o IM, ele só tem o endovenoso. E quando você faz a compra, só para trazer um pouquinho nessas questões, porque tem muita divergência da comunicação entre a farmácia e a enfermagem, e muitas vezes vocês acabam entrando em conflitos, que a farmácia não está entregando, mas a gente precisa entender um pouquinho do processo do nosso colega, do técnico ou do auxiliar de farmácia ou do farmacêutico, que ele tem, né, que entregar aquilo que apresenta no estoque. Então, quando uma unidade de saúde ela tem o seu processo todo alinhado, ela faz exatamente isso, tá? Ela faz uma listagem, olha, estamos em falta de tal fármaco, de tal medicamento. Se há substituição, no local temos X, Y, Z de opções. Ou não tem opções medicamentosas de outros fármacos, só do acesso, só a apresentação. Temos a opção desse medicamento na apresentação endovenosa. Vocês que estão acompanhando aqui, que já atuam, troca aqui um pouquinho da experiência de vocês. Coloca em algum comentário, que é super rico, é importante a gente ter esse diálogo aqui, para que todos conheçam o processo, né? E é importante, principalmente você que está ingressando agora, não ser pego de surpresa, sempre atentar. Já pensou, você pega um medicamento que você é rotineiro, fazer endovenoso, e de repente só tem apresentação intramuscular, e ao invés de você fazer intramuscular, você vai fazer endovenoso? Olha o erro grave de comunicação, né? Então essa live, ela está, além de trazer, elucidar para vocês as principais vias de administração, eu também consigo trazer sobre o processo, tá? E aí esse processo, estando coeso, estando redondinho, você não corre o risco de realizar a administração por uma via errada. Ah, mas se eu administrar porque eu não fui comunicado, eu sofro alguma penalidade? Olha, pessoal, na verdade, quando a comunicação ela é falha, a gente precisa, eu como especialista da qualidade, eu preciso entender do processo onde houve o erro, tá? Se ocorrer um erro de comunicação, você não deverá, logicamente, pagar por aquilo. Mas se você tem o conhecimento, você detém a informação, você tem total autonomia, não sei qual tipo de comunicação da sua unidade, se você pode falar diretamente com o médico, e eu acho que isso deve acontecer, tá? Não deve ter nenhum obstáculo aí, todos trabalham de uma forma multidisciplinar, ou se de repente você precisa primeiro passar para a sua liderança, tá? Então fiquem atentos. Se tiver esses 2 tipos de fluxo, não tem problema. O importante é que você chegue lá com a prescrição e fale, olha, aqui a nossa apresentação é só intramuscular. Ah, mas a farmácia passou de manhã e mesmo assim o médico prescreveu.
pessoal, a equipe troca, principalmente a equipe médica. Às vezes tem quebra de plantão, faz 6 horas, e o médico que assumiu no outro período, de repente não pegou essa informação, ficou lá na parede, ou em cima da mesa, ou chegou a comunicado, ficou na gaveta, né? Hoje a gente tem uma ferramenta muito legal, que é o WhatsApp. Se está padronizada a utilização para uso interno, isso é perfeito, tá? Porque você pode colocar em grupos, então se tem um grupo de médicos que recebe da farmácia informações, é válido, tá? E aí tudo bem. Mas o que é importante para você que é auxiliar o técnico? Quando tiver com a prescrição médica, se atentar para a via de administração, tá? Então, trazendo aqui, falando, né, hoje sobre o nosso principal tema, que é a via de administração, existem, eu poderia falar assim de todas, mas vamos fechar para as mais, né, as 3 principais. Então, nós temos a via primária, né, que a via oral, tá? A via oral é uma via simples de administrar, tranquilamente, só que tem um porém. O seu paciente precisa deglutir. Ele precisa ter um reflexo de deglutição. Se ele não tem um reflexo de deglutição, ele tem uma sonda, aí você tem, né, que triturar o medicamento. Aí eu pergunto para você, qualquer medicamento via oral, ele pode ser triturado? Respondam para mim, vocês que já estão atuando, que estão me assistindo aqui, tá? Não tem problema, pessoal. Quem perdeu a live ao vivo, vai ficar gravada, tá? E aí, quando você não puder assistir o devido ao horário, você deixa lá um like e um comentário que eu respondo pra vocês depois, tá? Alguém colocou aqui, né? Não, nem todos podem ser triturados. Perfeito! E por quê, pessoal? Porque alguns medicamentos, ele tem um revestimento para proteção entérica. O que significa isso, tá? Eu tenho um medicamento que ele tem um revestimento para que eu proteja o meu estômago, para que eu não traga aquela acidez, aquela absorção que vá causar algum efeito colateral no paciente. Se o medicamento ele já tem esse revestimento justamente para proteger, né, o estômago lá, a via gástrica, ele não pode ser triturado, porque a partir do momento que você tira esse revestimento, acabou a ação principal dele, tá? Então, para você que respondeu que não, perfeito. E cada vez mais essas questões são abordadas em processos seletivos, tá? Eu mesma como participo do processo de recrutamento, quando eu sou acionada, tá, pessoal? E isso está muito em evidência. Cuidados na administração de medicamentos, tá? E um dos cuidados é justamente isso. Ao triturar, precisa conhecer se aquele medicamento ele é passível de ser triturado. Numa unidade que existe um farmacêutico clínico, ele já faz um processo chamado intervenção, né, do farmacêutico, tá? Ele faz justamente essa conciliação medicamentosa, tá? Conciliação, o nome é exatamente esse. Ele concilia se um medicamento vai inativar o outro, se aquele medicamento pode ser triturado e por aí vai, tá? Então, embora seja algo muito fácil falar de medicamento via oral, dois fatores importantes para você nunca mais esquecer. Se o seu paciente está deglutindo, ok, reflexo sem alterações, vida que segue. Ou se o medicamento ele tem algum revestimento específico e ele não é passível de ser triturado. Ah, mas eu não tenho farmacêutico clínico. O profissional, ele precisa estudar ação e reação medicamentosa. Isso desde o estágio, tá? Então, quando eu tô com uma turma que veio do estágio, mas eu não consegui assimilar, tá? Um medicamento que você consiga administrar no seu paciente. Você anotou o nome do medicamento? Não. Você anotou a principal via de administração? Não. Você fez lá o levantamento dos cuidados? Também não. Então, não vai ter conteúdo, né? Você precisa conhecer. Ah, se entrou agora, melhor ainda. Aí é que precisa mesmo atrás do conhecimento. Então, procurem, quando vocês... Até para você que já está na jornada de trabalho, que já tem expertise, que já trabalha há muito tempo, tá? Geralmente acontece quando é um medicamento novo. O profissional fica, nossa, eu nunca ouvi falar desse medicamento, principalmente quando é um medicamento que o paciente traz, né? Tem alguns medicamentos muito específicos para alguns tratamentos, por exemplo, quimioterápicos, dentre outros, de alto custo, que o paciente faz uso e ele traz a medicação quando ele interna. E tá tudo bem. O que é importante atentar? É importante anotar que o paciente está com o medicamento, tá? Quando não tem na unidade, o risco é menor. Mas quando tem, esse paciente ele não deve entregar o medicamento. Se tem na unidade, ele vai tomar o medicamento da unidade, por mais simples que seja.